O tema de hoje é Deuteronômio, o livro das mentiras utilizada pelos sacerdotes. Isso aí é muito importante que as pessoas saibam disso, porque isso é escondido pelos sacerdotes e pelos teólogos. Essa questão do Deuteronômio é um livro forjado por sacerdotes, teólogos, né? Na época se anunciou essa falsificação. Mas é uma falsificação antiga, né? E os sacerdotes, eles escondem isso há mais de em torno de 2.600 e poucos anos, né? Jeremias é de 600 e poucos anos antes de Jesus. Então, quer dizer, com o tempo, a repetição dessa mentira, ela é que nem propaganda, né? Ela acaba virando verdade, né? Que é entre aspas, né? Verdade entre aspas. Mas esse livro, Jeremias é um dos grandes profetas individuais, quer dizer, digno de crédito, né? Ele não é um falso profeta, não é um sacerdote. Os sacerdotes daquela época eram tudo ladrões como o de hoje. E aí, assim como aqueles falsos profetas, né? Eles sempre viviam roubando, quer dizer, subtraindo o dinheiro da ovelha, né? Através de um discurso sedutor. Então, ele é digno de crédito. Então, os sacerdotes e teólogos das religiões pseudo-cristãs contemporâneas, eles costumam evocar o livro Deuteronômio, que eles chamam de livro da lei, justamente por isso, porque ali é que dá respaldo aos sacerdotes teólogos ir lá e garfar um dinheiro das ovelhas, a título de dízimo, de doação, de várias coisas, né? Eles tomam dinheiro da pobre da ovelha, roubou a títulos diversos, né? Então, porque esse livro é o livro da lei, ali consta ali as obrigatoriedades, o amparo legal para todo esse tipo de furto, é uma forma de furto, entre aspas, né? Ele vai lá e toma dinheiro da ovelha, dizendo que é para Deus, que é para sustentar sacerdote, sustentar quadrilha de sacerdote e outras coisas mais. De sacerdotes, de teólogos também, né? Então ele usa o Deuteronômio, que é o livro da lei, né? Para justificar, entre outras aberrações, que esses picaretas subtraem rendimentos, valores diversos, dízimo, dádivas, né, das suas vitimadas ovelhas. Jeremias pertenceu à estirpe dos grandes profetas individuais. Ou seja, ele é digno de crédito, né? Jeremias denunciou o fato de o referido livro ter sido forjado maquiavelicamente por escribas, que eram os teólogos daquela época. Como se chamavam os teólogos daquela época, né? Escribas. Né? Até na época de Jesus se chamavam também escribas, né? É uma tradição antiga, lá dos antigos escribas egípcios, né? Então, eles estavam macunados, né? Com Josias, rei de Judá, entre 638 a 609, né? Antes de Cristo. Nesse sentido, de adulteração de textos, que eles eram especialistas nisso, né? George Forrer, o teólogo conceituado, ele esclarece. Diz ele: evidentemente, nosso conhecimento acerca da religião dos antigos israelitas será sempre limitado. Não existe fontes extrabíblicas e as narrativas ou notas do Antigo Testamento foram submetidas a repetições, revisões e ampliações diversas.
Então fica difícil, né? Você não tem outros parâmetros para você avaliar aquelas obras, porque não tem obras extrabíblicas, né? Então, este livro, que eu digo que é o da mentira, que é o Deuteronômio, deve ser considerado, portanto, uma falcatrua e o maior golpe aplicado por sacerdotes e teólogos, desde os antigos sacerdotes e escribas hebreus, da época de Jeremias e dos seus contemporâneos, o rei Josias, até os sacerdotes e teólogos da época de Jesus e os contemporâneos. Até hoje ele se baseia nessa mentira, né? Até hoje ele se baseia nessa mentira para justificar tomar dízimo e vários tipos de obrigações que eles atribuem à pobre da vitimada ovelha. Os sacerdotes e teólogos hebreus antigos adulteravam com mentira ou falseamentos através de acréscimos posteriores, omissões, né? O que ele pudesse fazer que fosse do interesse deles, né? Etc. Diversos outros livros, não foi só o Deuteronômio, né? O Deuteronômio eles forjaram, divulgaram a ideia de que, falsa ideia, de que teria achado ele oculto em algum lugar lá no templo, né? E levaram ele para o rei Josias, que já estava macumunado com eles, né? E o Josias, então, mandou ler aquele livro para o povo todo, coitado, né? Coitado do povo, né? Não de Josias, que estava macumunado com essa quadrilha de sacerdotes e teólogos, e justamente para justificar, né? Fortalecer a centralização por um aspecto, né? A centralização do culto ali no templo, né? Fortalecer o templo e junto a isso, a tomada de valores, né, das pobres das ovelhas. Então, isso é notório para os exegetas que estudam o Antigo Testamento, né? Mas os exegetas são religiosos. Ou é católico, é evangélico, é protestante, ou ortodoxo, ou anglicano. Então, eles vivem na mesma situação que os antigos sacerdotes hebreus, ou seja, ele vive do dinheiro que eles subtraem, que eles tomam das ovelhas. Então, eles não denunciam isso, né? Bem pelo contrário, eles vão sempre procurar desacreditar Jeremias, né? Ou então botar uma dúvida aí, né, nessa questão. Então, eles fazem omissões diversas, acréscimos diversos, né? Isso aí em diversos outros livros também. Esse aí foi singular, ele apareceu do nada, né? Do nada apareceu ele lá dentro do templo, né? Os outros livros ainda já existiam, inclusive, sempre sofrendo alterações, né? Então isso é notório para o exegeta que estuda o Antigo Testamento, os especialistas, né? Os antigos escribas hebreus procediam assim desde antes, durante e mesmo depois da chamada reforma deuteronômica, né? Que foi empreendida aí nessa ocasião de Josias, os teólogos e sacerdotes daquela época, né? Que é a época de Jeremias. Ele presenciou essa jogada suja e aí denunciou. Então, isso foi iniciado, né? Essa reforma deuteronômica foi só iniciado, né? Ela durou aí séculos, né? Enquanto os sacerdotes puderam, né? Eles foram para a Babilônia, voltaram e continuaram fazendo as sujeiras dele. Pois os antigos escribas fizeram a releitura de toda a história do povo israelita, né? Já estou falando que ele não foi só com a reforma deuteronômica. Antes, eles já faziam, né? Eles tiveram que adulterar a doutrina de Moisés, muito antes de Jeremias, da época de Jeremias, né? Então, essa coisa era muito antiga. É uma ação própria de todo teólogo e sacerdote. A função deles, entre outras, é essa. Então, durante longo tempo, todos os livros adulterados estão compilados na Bíblia Sagrada,
na parte pertinente ao Antigo Testamento, né? Então é um perigo, esse livro é um perigo. Tem que ter muita atenção, muito cuidado para você ler ele. Até mesmo o livro de Jeremias foi objeto de adulteração, e muita adulteração, feita por teólogos hebreus, conforme Forrer, esse teólogo importante, né, conceituado, ainda esclarece. Diversos, dispersos por todo o livro de Jeremias, encontramos grandes números de ditos de outros autores. Esses ditos não podem ser catalogados como de Jeremias. Apenas os oráculos contra as nações estrangeiras constituem uma seção unificada, né? Então, já está distribuído. É uma forma de você disfarçar a adulteração. Você distribui, põe um pouquinho aqui, outro ali, e assim vai. Então, vejamos o profeta Jeremias denunciando o falseamento do sentido da lei ou da falsificação do próprio documento, né? Porque eles podem ter utilizado algum livro já existente, mas adulterou, né? Ou eles mesmo forjaram tudo, pegaram um pergaminho, escreveram e saiu do nada, né? Achamos aqui dentro do templo. E o povo engoliu isso, coitado. O rei Josias estava macumunado com eles, porque interessava a eles toda a concentração, centralização do culto, fortalecimento da arrecadação do dinheiro, porque o templo funcionava como o Banco Central, já naquela época, né? Funcionava como o Banco Central do Estado judeu. Então, diz lá Jeremias, denunciando a podridão deuteronômica: o meu povo, porém, não conhece a lei do Senhor. Como podeis dizer, somos sábios e temos conosco a lei do Senhor? Na verdade, foi a mentira que fez desta lei, que é o Deuteronômio, o estilete enganador do escriba. É o lápis do escriba, forjando aqueles textos do Deuteronômio. É isso que ele está falando. Os sábios, consternados e confundidos, ficarão cobertos de vergonha por haverem repelido a palavra do Senhor. Qual seria, então, a sabedoria deles? Eis porque darei a outros as suas mulheres, os seus campos, a novos donos, já que do menor ao maior deles, todos se entregam ao lucro desonesto. Desde o profeta até o sacerdote, praticam todos a mentira. Então tratam sem cuidado da ferida da filha do meu povo e dizem: vai tudo bem, quando vai tudo mal. Isso está lá em Jeremias 7, B10. Esse é o trecho que ele está falando aqui sobre o Deuteronômio. Na verdade, foi a mentira que fez desta lei é o livro da lei, é o Deuteronômio, o estilete enganador dos escribas, né? Ele está falando isso, que o estilete, a caneta enganadora dos escribas, mentirosa dos escribas, é que fez isso aí. E eles se aproveitavam de Yahvé, da figura de Yahvé, né? Porque até o Deuteronômio está cheio de citações de falsamente, mas de Deus, né? Então, o exegeta do referido trecho esclarece, lá na Bíblia Ave Maria, o exegeta, ele diz lá, ele explica, né, essa passagem. Ele diz: a mentira, né, que Jeremias colocou lá, mentira, o estilete mentiroso do escriba, ou seja, do teólogo, né? Jeremias considera que
os escribas falsearam o sentido da lei, ou seja, da lei contida no Deuteronômio, ou os acusam de ter falsificado o próprio documento, o próprio livro da lei, o próprio Deuteronômio, né? Jeremias está denunciando isso, e o exegeta está esclarecendo isso, né? O Deuteronômio descoberto, né? O próprio livro da lei, o Deuteronômio, descoberto no tempo, né? No tempo de Josias e no interior do templo de Jerusalém. O texto lá fala isso. Você pode conferir isso aí, né? A descoberta do livro lá, em 2 Reis 22, 8 e seguinte, né? Também em 2 Reis, né? Então você vai ver isso aí lá. 35, 1 e o seguinte. Crônicas. Em 2 Crônicas, 34 também, 1 e o seguinte, e 35 também, 1 e 5. Capítulo 34, versículo 1 e seguinte, capítulo 35, 1 e seguinte também. Isso aí em 2 Crônicas, né? E 2 Reis, o capítulo 22, do versículo 8 e seguinte. Então, é muito interessante isso, né? Esse capítulo aí que eu estou citando é onde que eles falam que juntou lá um escriba, mais lá uma profetisa, e eles forjaram esse negócio, né? A achada do livro. E Josias estava levado para Josias, mas estava tudo macumunado já. A gente conhece como é que funciona essa podridão, né? Essa aliança entre ideólogos, de modo geral, né? E a aliança política e econômica estão sempre na mesma lama. Então, um breve à parte. Veja aqui embaixo, na descrição deste vídeo, o link do texto referente à presente palestra, em que consta a citação bibliográfica, né, as citações bibliográficas feitas. E outro link que te possibilita receber gratuitamente a introdução do livro que estou lançando. Já está sendo lançado, cujo título é Enigma do Discípulo que Jesus Amava. Esse livro é parte 1, né? Grupo de referência de Jesus, publicanos, prostitutas e devassos. Isso faz parte do projeto geral de resgate do sentido original da doutrina de Jesus. Então vamos voltar ao tempo. Enfim, os sacerdotes e escribas mancomunados com o rei Josias forjaram tanto o achado do livro Deuteronômio, como o próprio livro, né? O achado não acharam nada, eles escreveram e disseram que estava achado de nada. Lá dentro do templo, eles cafugaram lá um lugar qualquer e disse que achou o livro. Quer dizer, eles, na realidade, eles forjaram o achado e forjaram também o documento, né? Então, os sacerdotes e os antigos teólogos hebreus, né, que eram os escribas, chamados de escriba, como consta lá na Bíblia, onde está escrito, escriba é a porcaria do teólogo, né? Adulteraram ou inventaram precisamente determinados trechos, dando-lhes sentido favoráveis aos seus interesses materiais escusos, né? Tomar dinheiro da vítima da ovelha. Assim, eles valorizavam o templo edifício, que é para onde que eles carregam as ovelhas, né? Para doutrinar ela e tomar dinheiro, a título de Yahvé, coitado do Yahvé. Yahvé, que já falei em outra oportunidade, ele estava como sequestrado e preso lá no Santo dos Santos, né? Aí você tinha que pagar um pedágio, um dízimo, um dinheiro para aquela podridão daqueles sacerdotes e teólogos,
para poder fazer uma prece, um contato e na expectativa de receber alguma coisa. Mas já Yahvé não estava ali coisa nenhuma, era só aquela ideia que eles tinham ali justamente para poder atrair as vítimas, né, para dentro do templo, né, e aí delas subtrair dinheiro. Que na realidade o templo funcionava como um banco central do governo do Estado judeu. Então assim eles valorizavam o templo edifício, que Jeremias havia denunciado também, que na verdade consistia num covil de ladrões, né? Jeremias está vendo isso tudo, né? Ou seja, covil de teólogos, sacerdotes e comerciantes, que na época de Jesus já estava lá, né? E dos banqueiros daquela época, né? Os banqueiros lá, com aquela banca, né? E o banquinho onde que se senta aí, e fazendo câmbio e empréstimo de dinheiro, né? Então, já naquela época, com certeza já existia isso. Como na época de Jesus está lá, Jesus denuncia claramente, né? Derruba, inclusive, a barraca dos banqueiros daquela época. Até a palavra banqueiros, né? Que se hoje é para os bancos, Itaú, esses bancos, né? Ela vem dos judeus mesmo, que ficava sentado lá em Veneza, né? Na Itália, e ali, isso é bem depois, né? Mas é que eles carregam com eles essa tradição da usura, né? De emprestar dinheiro a juro para se enriquecer no câmbio e no empréstimo também. Então eles ficavam sentados em banco. Até hoje o nome banco deriva daí, né? E lá na época de Jesus eles ficavam lá sentados no banquinho e com a mesinha deles lá. Jesus derrubou banco e mesa, né? Então, vamos então aqui, filha. O Jeremias transmitindo oráculo do Senhor, né? Yahvé, como já falei, Yahvé era Deus do amor, do direito e da justiça, que é o mesmo Deus que Jesus chama de Pai, né? É o mesmo Deus e o único Deus de todos nós. A gente sabe que aqui o Brasil é um país amaldiçoado por Deus, mas é pelo Deus dos teólogos e dos sacerdotes, né? Que é Mamon, que é o Deus da riqueza. Sabemos que eles só querem saber de dinheiro, dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E também Beuzebu, né? Que é o Deus das moscas. Simbolicamente, Beuzebu é como se fossem os sacerdotes e os teólogos, que vivem da ferida das pessoas, né? Então, sempre procurando atraindo as pessoas para os templos deles, as atuais sinagogas de Satanás, esse monte de templos dos evangélicos, dos protestantes, dos católicos, né? E ali ele promete um lenitivo para as pessoas. É por isso que já naquela época se usava essa figura, né, de mosca. Então, Beuzebu vem daí, Deus das moscas. E é o Deus dele. O Brasil está amaldiçoado por esse Deus, porque isso se generalizou de tal forma aqui no Brasil, que quem domina é Mamon, Deus da riqueza, do dinheiro, né? E Beuzebu, Deus das moscas, né? E eles esqueceram do Deus Pai de Jesus, que é Deus do direito, do amor e da justiça, né? Então, o país está amaldiçoado, a nação está amaldiçoada pelo Deus dos sacerdotes e dos teólogos, não pelo Deus de Jesus, Deus Pai, né? Que é o Deus do direito, do amor e da justiça. Esse, bem pelo contrário, ele quer, né? Ver se consegue se livrar dessa corja de sacerdotes e teólogos, de suas religiões. Então, diz lá, Jeremias transmitindo o oráculo do Senhor, Yahvé, né? Palavra que foi dirigida a Jeremias, da parte de Yahvé. Não vos fieis em palavras mentirosas, dizendo: este é o tempo de Yahvé, tempo de Yahvé, tempo de Yahvé. Eis que vós fiais em palavras mentirosas, que não podem ajudar. Não é assim?
roubar, matar, cometem adultério, juram falso. Depois vocês vêm e se apresentam diante de mim, Yahvé. É ele que está fazendo esse mim, é o Yahvé. Vem e se apresentam diante de mim, depois de roubar, matar e fazer todas essas né? Nesse templo, onde o meu nome é invocado. E dizeis, estamos salvos, estamos no templo. Muita hipocrisia. Estamos salvos, continuando o texto de Jeremias, para continuar a cometer estas mesmas abominações. Este templo, onde o meu nome é invocado, será porventura um covil de ladrões? A vossos olhos, né? É Yahvé falando para aquela podridão de sacerdote teólogo. Né? Esse templo será um covil de ladrões aos seus olhos, ao seu entendimento? E Yahvé se dirigindo a essa podridão de teólogos sacerdotes. Mas ele acrescenta, mas eis que eu também vi, que é essa. Esse templo é um covil de ladrões, né? Oráculo de Yahvé. Isso está lá em Jeremias 7. Capítulo 7, versículo 1. 1, 4, 8, 9 e 10, 11. Pode conferir. Jesus fez questão de respaldar Jeremias ao entrar no átrio do templo de Jerusalém, 600 anos depois, né? Depois de Jeremias. Jeremias 600 e pouco, aí Jesus, 600 anos depois, entra no templo de Jerusalém e expulsou dali os banqueiros. A podridão ainda estava lá ainda. Os banqueiros daquela época, que eram os agiotas e campistas, sentados no banquinho, né? E com a mesa, por isso que chamavam de banqueiros. E comerciantes honestos, né? Vendedores de pomba, que era para pessoas mais humildes dar para Yahvé, né? Yahvé é coisa nenhuma, ia dar para o bolso dos sacerdotes, de teólogos. Então ele derrubou lá os banqueiros, os comerciantes honestos, quando entrou no átrio do templo, e também proclamou que o templo consistia num covil de ladrões. Jesus falou a mesma coisa que Jeremias, porque lá funcionava, na verdade, o Banco Central do Estado judeu. Quem eram os ladrões aí? Ora, eram os teólogos e os sacerdotes, né, que administravam esse covil, né, os banqueiros daquela época, né, fazendo lá o seu câmbio e a sua usura, ou seja, empréstimo com juros, os comerciantes desonestos. Esta situação é análoga ao contexto atual. É análoga, né? Você vai nessas novas sinagogas de Satanás, dos evangélicos, protestantes, dos católicos, né? O ortodoxo, você pegar lá do lado da Rússia, onde funciona mais e tudo, a podridão é a mesma. Então, e também os comerciantes honestos e aproveitadores, né? Não era só os banqueiros. E diretamente, Jesus se dirigiu a eles, quebrou os bancos dele. Mas indiretamente, ele está se dirigindo também aos teólogos, sacerdotes, porque esses é que administram esse covil de ladrão, né? Você vai nessas igrejas todas, ali está o teólogo e o sacerdote administrando aqui esses covis, onde que eles se papuçam de dinheiro, tirando das pobres, das vitimadas da ovelha robô. Então vejamos o texto de Jesus, né? Diz lá Jesus, está escrito, a minha casa é uma casa de oração, como consta lá em Isaías 56, 7. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Isso está lá em Mateus 21, 13. Pode conferir. Mateus, capítulo 21, versículo 13. Os teólogos e sacerdotes se apoiam no livro das mentiras, isto é, no livro Deuteronômio, também para justificar falsamente, né,
o fato de subtrair dinheiros e outros valores das vitimadas e enganadas ovelhas robô, né? Pagamento de dízimo, oferta, tudo mais. Mesmo depois da denúncia feita pelo profeta Jeremias, os teólogos continuaram adulterando trechos dos livros, né? Dos livros da época, era o Pentateuco, né? Que depois foi incorporado, né? No Novo Testamento, os quais estão hoje compilados no Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada, nas versões católica, evangélica, protestante, ortodoxa, né? Em todas essas versões ele está ali, né? Os sacerdotes e teólogos evangélicos, católicos, protestantes, ortodoxos e outros contemporâneos desses gêneros utilizam essas adulterações com os mesmos objetivos desonestos dos antigos sacerdotes e teólogos hebreus. E também de toda a podridão sacerdotal e teológica da época de Jesus, né? Fariseus e saduceus, né? Eles faziam a mesma coisa. Ou seja, subtrair dízimos e outros valores das vitimadas ovelhas robô. O leitor da Bíblia Sagrada deve ter muito cuidado, portanto, quando ler um dos livros do Antigo Testamento, e notadamente o livro Deuteronômio, né? E outros, né? Ele deve ter maior cuidado quando cair na asneira de pedir esclarecimento pertinente aos trechos desses livros a algum sacerdote ou teólogo. É melhor pesquisar por conta própria, porque senão você vai ser enganado. Porque no caso da denúncia feita pelo grande profeta individual Jeremias, o leitor deve ter maior cuidado quando cair na asneira de pedir esclarecimento pertinente ao trecho desse livro, né, onde Jeremias denuncia e diz que aquilo ali é uma mentira. Você tem que tomar cuidado quando você consultar algum teólogo, pois esses picaretas da fé procuram se esquivar de explicar a denúncia feita por Jeremias. Normalmente eles nem comentam, as pessoas nem sabem, as pobres das ovelhas robô nem sabem, né? Ou tentam desqualificar o grande profeta individual chamado Jeremias, um dos maiores profetas entre os grandes profetas individuais, mas eles tentam desqualificar. Em quem devemos acreditar? No grande profeta individual da estirpe de Jeremias? Ou nos antigos teólogos hebreus, aquela porcaria que estava lá? Isto é, nos antigos escribas, né? Que eram os teólogos, né? Ou sacerdotes, ou nos sacerdotes. O Jesus histórico mostrou reiteradamente que, ainda na época dele, essa categoria de ideólogos, ao exemplo lá dos fariseus e saduceus, né? Eles são, por natureza, constituídos, os indivíduos dessa categoria, por indivíduos hipócritas e mentirosos por excelência. Você pega lá em Mateus, capítulo 23, 1 e o seguinte, 24, Jesus está falando repetidamente, né? Hipócritas, isso e aquilo, hipócritas, se referindo justamente aos teólogos e sacerdotes. Teólogos e sacerdotes de toda a época é sempre a mesma podridão. E de qualquer religião, se você vai pegar o budista, o muçulmano, você vai pegar qualquer um, é a mesma coisa, né? E tanto teólogo como sacerdote. Isso aí é uma espécie de um mal, de um câncer que a humanidade carrega com ela e ainda vai carregar por algum tempo. Então, os contemporâneos teólogos e sacerdotes evangélicos, católicos, protestantes, anglicanos, ortodoxos, né, e outros desses gêneros não são diferentes dos seus precursores antigos hebreus,
nem são diferentes dos teólogos, sacerdotes, fariseus e saduceus da época de Jesus. Toda essa podridão opera de modo semelhante. Mentiroso, sempre construindo aquelas atuais, por aqui a gente podemos chamar de sinagoga de Satanás, né? E levar as ovelhas para... sempre usando o nome de Deus e o de Jesus para fazer isso aí. Então eu encerro aqui essa palestra, né? Acredito que vocês gostaram dela, mas se gostando ou não gostando, é importante vocês terem em mente que esse livro, Deuteronômio, é um livro mentiroso, né? Eles usam ele para enganar as ovelhas, robô. Então, justiça e paz e verdade para todos nós.